quero, nesse momento, com muito orgulho, chamar aqui para esse palco uma pessoa que me colocou aqui, nesse lugar, quando me fez várias perguntas difíceis de responder. Super difíceis. Tinha perguntas que eram feitas e que eu falava, gente, eu não quero responder isso não, porque isso é muito pesado para mim nesse momento. Mas me fizeram estar aqui falando com vocês, compartilhando com vocês, porque uma vez a pergunta que foi feita foi: se você ensinasse para os professores tudo isso que você sabe e faz com seus alunos, como você acha que seria o resultado? Então, o que você acha de sair da sala de aula para ensinar para os professores aquilo que você sabe e só você sabe? Eu me senti uma egoísta naquele momento. E eu falei, eu preciso pensar, chorei muito, porque eu não queria tomar a decisão. Assim como a Rose falou aqui mais cedo. E eu falei, não, mas eu amo os meus alunos e tal. E ele mas pensa que tem muitas crianças que precisam ser alcançadas por esse conhecimento que você tem. E é o William, meu esposo, que eu convidei para estar aqui falando com vocês. Aplaudam mais forte, porque ele realmente merece. E não agradeçam ao William por ter me despertado e ter me tirado da minha zona de conforto e me trazido para uma zona que não é confortável. Mas eu amei estar, então escutem cada palavra, anotem. Se precisar perguntar, perguntem. Eu não vou dar spoiler, eu vou deixar ele falar e eu vou ficar ali aprendendo mais um pouco com ele. Deus abençoe. Na boca, porque é no nariz. Som. A pedrada do Pedrão. Som, teste. Gente, então, eu sou o William, marido da Carla. A minha vida nessa área da pedagogia começou quando eu casei com a Carla. E ela também me ajudou bastante, porque, para sorte dela, eu sou TDAH e eu dei a sorte de casar com um psicopedagogo que fez várias intervenções, né? Uau! Algumas não funcionaram, é claro. E eu transmiti isso ainda para minha filha. Olha só, é genético, né? Então, ela foi privilegiada. Tem 2 TDAH, mas ela é feliz. Com certeza. Né? E aí que você se falar que não. E, gente, o tema, eu sei que vai acabar mexendo com a estrutura de muita gente, né? A gente está, na maioria aí, professores. E eu fiz essa pergunta para a Carla algum tempo atrás, que ela falou aqui, qual seria o impacto dela se ela ampliasse aquilo, ampliasse os horizontes dela, né? E quando a gente está preso num determinado lugar, a gente não consegue ver o que está depois. A gente pensa que a nossa vida é aquilo ali. A Carla pensava que a vida dela era a escola. O horizonte da Carla era trabalhar até se aposentar. Na escola, na mesma escola que ela estava. Né? Esse era o horizonte dela. Só que as coisas aconteceram e fugiram do controle dela. E muitas vezes é necessário que as coisas fujam do nosso controle para que a gente possa avançar, caminhar, ser movido a enxergar um pouco mais longe. Eu sei que tem muitas pessoas que já têm um pouco mais de rodagem na carreira de professor, outros estão começando agora, mas o que eu quero dizer para você com essa frase é que você, o mais rápido possível, precisa parar de dar aula. E você vai entender, conforme eu for avançando, o que eu estou querendo dizer com isso. Todo mundo gosta de professor, né? Se você perguntar assim, todo mundo tem um professor que ama, que acha legal, que marcou a vida dele. A Carla vira e mexe e recebe mensagem dos alunos dela já
com as suas famílias, já com seus filhos, e falando, encontra ela no shopping, fala, poxa, lembra? E tem um caso, um amigo nosso que acabou de casar agora, que ele lembra até hoje de uma aula que a Carla deu na escola, onde eles fizeram um sonho, né? Fizeram um sonho lá, e aí ela usou aquela experiência ali para ensinar, e até hoje ele lembra disso, né? E se eu perguntar para vocês aqui, quais são as características do professor, vocês vão me dizer um monte de características legais, né? Então vamos começar? Quais são, fala aí, podem falar, quais são algumas características do professor que vem aí na tua cabeça? Pode falar alto. Criativo, responsável, mas quem? Atencioso, mas quem? Alegre, paciente, cuidadoso. Gente, a gente vai ficar aqui, não tem limite para as características do professor. Especialista. Essa é uma característica bem marcante, que eu gosto muito. Mas ninguém falou uma característica que fica muito marcante quando a gente começa a perceber a maneira que o professor é visto pela sociedade. Respeitado, desvalorizado. Quando a gente vê as pessoas falando do professor, eles associam a profissão de professor com pobreza. A gente fala, o professor é pobre, né? O professor ganha mal, o professor é maltratado, o professor está ali por amor. E ele está por amor mesmo, é verdade. Eu via que a Carla, quando ela estava ali na escola, ela não queria sair da escola. Ela ganhava R$800 por mês, porque tinha um desconto, né? 900 e pouco, né? Por mês para trabalhar todos os dias na escola. Mas ela estava feliz da vida. Porque ela estava ali ajudando as crianças. E ela, com um atendimento psicopedagógico no consultório dela, com uma criança, atendendo uma criança, com quanto de atendimento? Quantas horas? 40 minutos de atendimento com uma criança, né, atendendo ali na semana. Às vezes ela ganhava mais do que o salário dela na escola, trabalhando todo dia. Mas ela queria ficar na escola. Exatamente. O professor, ele ama o que faz. Ele está feliz com o que faz. Por quê? Porque o professor, embora ele sofra, ele fica angustiado ali com as situações, com a falta de recurso, de ser desvalorizado, das pessoas não reconhecerem o trabalho dele, das pessoas olharem para ele com um pouco de pena às vezes. De falar assim, pô, coitado, é professor. E aí todo mundo faz brincadeira com a profissão do professor, né? Os programas humorísticos, nas músicas, tem show de stand-up falando das tristezas do professor. E o professor aprendeu a rir disso tudo. A gente fala, o professor ganha mal, o professor é pobre, o professor é isso, é maltratado, enfim. E sabe o que o professor faz? Ele ri e continua trabalhando. Por quê? Porque o professor, ele é aquela pessoa que gosta de dar. O professor, ele ama dar. Né? Todo mundo maltrata, ele está lá. Chegando na escola todo dia de manhã com aquele sorriso lá, porque vou atender os meus alunos, vou ajudar os meus alunos. Só que, sempre que houver alguém que é doador, essa pessoa vai atrair pessoas que são tomadores. Isso é um perigo. Sempre que houver alguém que é um doador, ele vai atrair para perto dele pessoas que são tomadoras, que só querem receber. E os tomadores, às vezes, não são só pessoas, também podem ser instituições. Sabe aquela escola que só paga o piso? Tomador. Exige o máximo de você e te dá o mínimo. E você acha que se sair dali não vai conseguir emprego em nenhum outro lugar.
Olha só, a mente do especialista. E aí, o professor que trabalha por amor, que faz as coisas com a maior dedicação possível, às vezes, ele fica numa situação que ele acha que não tem como fazer outras coisas, porque ele vai pensar como a Carla. Quando a Carla ficou longe da escola, ela entrou em depressão, ela queria se matar, ela não queria mais viver, por quê? Porque ela falou, eu só sei dar aula. Se eu não puder dar aula, que ela estava pelo INSS, o que vai ser da minha vida? É melhor morrer. E eu tive que enganar ela. Falei, Carla, vamos no psicólogo, né? Era psiquiatra, né? E aí começamos um tratamento, depois de longos anos aí, foram mais de 2 anos, ela conseguiu sair daquela situação e conseguiu voltar para a sala de aula, mas numa outra situação, uma outra posição. E eu vou contar uma história para vocês. Por que eu coloquei essa imagem aí? Hoje os tempos mudaram, tá? Eu falei do professor que gosta de dar. E quem acha que é melhor dar do que receber? Dar é bom. Por quê? Existe um contexto, né? A pessoa que dá é porque ela tem para dar. Então é melhor você ter para dar do que você precisar receber. Não de receber, porque receber é bom pra caramba, né? Então é melhor você ter para dar do que você precisar receber. A pessoa que acha que é melhor dar do que receber e ela não se dispõe a receber as coisas boas que a vida dá para ela, ela corre o risco de chegar num determinado momento da vida onde ela não vai ter mais para dar. E ela vai acabar tendo que precisar receber. E pode acontecer algo triste nesse momento, que é ela precisar receber, e por ela ter se cercado de tantos tomadores, quando ela mais precisar, não vai ter ninguém disposto a dar. Então é bom dar, mas é muito bom receber. Se abra para receber as coisas boas da vida. Às vezes as coisas vêm diante de vocês, oportunidades, e você simplesmente se fecha, porque você quer dar, mas você não aprendeu a receber. Existe uma história de um professor que ele era muito querido na cidade onde ele morava. Ele era uma pessoa muito inteligente, estudava, lia muito, era alguém que era querido pelas pessoas. Onde ele ia, as crianças abraçavam ele, beijavam ele, reconheciam. As mães das crianças agradeciam ele por ter ensinado os filhos dela, por ter alfabetizado os filhos dela, e ele ensinava várias matérias. E ele gostava de dar aula, ele dava aula todos os dias para aquela criança. Só que uma vez ele foi abrir o armário da casa dele, porque ele precisava fazer a comida, e ele viu que não tinha comida no armário. E aí ele chegou lá, foi no mercado, vou ter que fazer compra. Só que quando ele chegou lá no mercado, aquele professor que dava aula, ele percebeu que o dono do mercado não dava comida. E aí? O que ele ia fazer? E o dono do mercado falou que não precisava das aulas dele. Não precisava aprender nada com ele. O que ele ia fazer? Antes, as pessoas, a gente vive num mundo de troca. Tudo é uma troca. Antes as pessoas plantavam o seu milho, e eu queria o feijão, eu pegava um pouco do meu milho e trocava pelo feijão do outro. E isso acontecia. Só que chegou um momento que o cara, dono do feijão, falou assim, amigo, eu já tenho milho aqui, eu não preciso mais do teu milho não. E aí o cara falou, poxa, e agora? Como é que eu vou ter o feijão se eu só tenho milho? E aí ele tinha que trocar o milho dele com outra coisa que o cara do feijão quisesse. Imagina a bagunça. Só que aí eles
criaram alguns artifícios, né? Eles identificaram algumas coisas ali que a maioria das pessoas queriam, e ele trocava por aquilo. E aí eram os metais, ouro, prata, né? Moeda, essas coisas todas, não vou entrar muito em detalhe. Isso aconteceu. Chegou uma hora que aqueles caras que tinham muitas terras, eles tinham o poder. Qual era o poder? Eles tinham muitas coisas que eles podiam trocar pelo que eles queriam. E aí esse poder de troca, ele foi se modificando ao longo dos anos. Eram as terras, depois eram os meios de produção, depois já foi petróleo, né? Agora está acabando porque estão matando os carros a petróleo e tal, mas hoje o maior poder de troca é a informação. Informação é que nos dá esse poder de troca, não é verdade? Quem tem informação hoje tem o poder de resolver problemas. Então, se você tem informação que é capaz de resolver o problema de uma pessoa, aquela pessoa ela vai querer trocar algo com você por aquela informação, porque você vai ter o poder de resolver o problema dela. E em toda a história, eu não conheço nenhum tipo de ser humano capaz de ter mais informações do que os professores. Então está na hora disso se inverter. Em vez do professor ir lá, bater no mercado, falar com aquele empresário lá, tentando trocar o conhecimento dele por comida, está na hora das pessoas virem até o professor, perguntando para o professor o que você quer pelo teu conhecimento. O que você quer para você me ensinar isso que você sabe? O professor está se vendendo muito barato. O professor está topando trabalhar em qualquer escola, por qualquer salário. O professor faz um concurso hoje para uma rede pública. Cara, o salário já está naquele edital. Se ninguém fizer, eles vão ter que melhorar aquilo ali, não vão? E tudo começa no posicionamento. A Carla falou de posicionamento também ontem. Pare de dar suas aulas e comece a vender. E uma coisa interessante é que as pessoas mais ricas do mundo trabalham com vendas. Mas tem um contraponto. Sabe qual é a contrapartida? É que as pessoas mais pobres do mundo também trabalham com venda. E sabe por que isso acontece? Porque no fundo, todos são vendedores. Querendo ou não. Eu não falei que a nossa vida é uma troca? A gente não vive num mundo de troca? Quando você está lá na tua escola, você está vendendo o teu tempo em troca de para pegar o seu salário e trocar pelo que você quer. Na maioria das vezes. Exatamente. Ou parcela no cartão, no boleto, né? Só que os professores especialistas, eles precisam ter a venda como um estilo de vida. E eu não estou falando aqui de você vender, se tornar um mercenário que querer vender tudo, não. Você vai ter um momento de dar também. Sabe esse curso? Quem fez o curso de neurociência e alfabetização aí? Grande parte das pessoas. Vocês sabiam que esse curso nasceu quando a Carla estava lá na África? E eu mandei uma mensagem para ela e falei, Carla, eu criei um curso novo. Não foi um curso, né? Olha só, vai ser assim, vai ser neurociência e alfabetização, vai ser isso. Quando você chegar, você vai dar as aulas e a gente vai... Ela, não, mas tem que planejar, tem que ser que... Fica tranquila, já tem 48 grupos de WhatsApp lotados de pessoas te esperando. Eu falei, você não precisa se preocupar, porque você já sabe o que você vai falar. Já está tudo aí dentro. E quando ela chegou, a gente entregou todo o conteúdo desse curso ao vivo, de graça,
para mais de 15 mil pessoas no YouTube. Quem assistiu ao vivo fez de graça. Todo o conteúdo, gente. Porque a gente dá. Mas ao mesmo tempo que a gente dá, a gente recebe. A gente não se fecha para receber. E durante aquela jornada onde a gente deu esse curso, a gente também vendeu outro curso. É uma troca. E a troca justa é quando você se beneficia e o outro se beneficia. É quando você tem a ciência de que você está entregando ali mais para a pessoa do que o que você recebeu em dinheiro dela. Você está entregando mais valor do que o que você recebeu em dinheiro. E aí você consegue fazer as coisas acontecerem. Por que esse evento está acontecendo? Porque a gente vende. E outra coisa, quando a gente para ver os custos de um evento como esse, o custo do ingresso não paga o evento. Não paga. Mas a gente está aqui porque, cara, a gente estava ansioso para fazer um evento presencial, né? Cara, a gente tem que estar junto com as pessoas. Ah, mas está tudo mais caro, mas vamos fazer assim mesmo. Porque a gente quer isso. A gente quer impactar a vida de vocês. A gente quer fazer vocês enxergarem um outro horizonte que dentro da escola vocês não conseguem ver. Vocês não conseguem enxergar. A Carla não conseguia enxergar. E foi necessário ter a minha visão de fora. E, gente, eu tive que vender muito para a Carla. Tive que vender minhas ideias. Eu tive que vender alguns conceitos para ela. Eu tive que vender algumas situações ali para ela. Porque quando eu falo que o professor especialista ele precisa ter a venda como estilo de vida, é que você tem que se vender em primeiro lugar. Imagina que você é um produto. Às vezes o professor reclama que não é valorizado, que não é reconhecido. Mas por quê? Porque ele não está se mostrando, ele não está se apresentando, ele não sabe apresentar os resultados. A Carla explicou para as meninas aqui algumas vezes, como mostrar os resultados, como fazer uma planilha, como você chegar para o seu diretor lá na escola, para a sua coordenadora e apresentar, ó, eu estava com tantos alunos assim, fiz isso, eles estão avançando, meu gráfico é esse. Quando a Carla começou a mostrar isso na escola dela, não tinha argumento. Contra fatos não há argumento. O pessoal pode falar mal de você, pode falar, fulano é isso, fulano é aquilo, não quer trazer, mas não tem argumento. As crianças chegaram de um jeito, agora, em pouco tempo, elas estão de outro jeito. O que ela fez? Mágica? Não. Um trabalho de especialista. Um trabalho de especialista. Qual é o problema que você resolve? Eu sei que todos aqui resolvem um tipo de problema. E eu não estou falando só dos problemas que você resolve dentro da sua escola. Mas quais são os problemas que você sabe resolver? O que as pessoas vêm te perguntar? O que elas vêm tirar dúvida com você? O que elas vêm se aconselhar com você? Onde elas pedem tua ajuda? O que você gosta de fazer? O que você faz melhor do que as outras pessoas? Qual é a sua habilidade única? Você está usando isso da melhor maneira? Eu tenho certeza que todos aqui receberam talentos específicos. Todos aqui receberam talentos específicos. Só que existe uma história, inclusive uma história bíblica, de um senhor que ele entregou alguns talentos para alguns servos dele e um dos servos enterrou aquele talento e ficou ali, ó. Os outros não, os outros investiram, multiplicaram, dobraram aquele valor ali. E o talento que ele entregou era realmente dinheiro. Só que a gente pode aplicar isso em outros contextos. E quando o Senhor chegou, ele pegou para o que tinha, porque ele tinha dado mais, e ele tinha duplicado, dobrado. Depois pegou o outro que ele tinha dado um pouco menos, ele tinha dobrado. E para o cara que ele tinha dado um só, ele tinha enterrado e apresentou para o Senhor ali, ó. Eu sei que o Senhor é severo. Eu sei que o Senhor assim, eu fiquei com medo e eu enterrei aqui, mas está aqui, ó. O que o Senhor me deu está aqui.
E ele olhou para ele e falou assim: servo infiel, você podia ter pelo menos colocado no banco para agora estar recebendo os juros. O que ele está falando para aquele cara? Se a gente pegar no contexto de talento, o que você está fazendo com o dom que ele te deu? E quando eu falo o que você está fazendo, será que você está monetizando o dom que ele te deu? Ou será que você está doando? A gente tem casos de pessoas que passam a vida toda doando. E no final, não tem ninguém para doar para eles. Pare de se esconder e comece a se promover. Se você é bom, cara, bate no peito e fala: eu sou bom mesmo. Não fica com falsa humildade, não. Leva um aluno. Cara, tem escolas que não conseguem levar um aluno do pré-silábico para o silábico valor sonoro em 1 ano. Tem mais, né? Que ela falou em 6 anos. Cara, você consegue fazer isso em uma aula e você não espalha isso para ninguém. Fica quietinho ali. Eu conheço uma pessoa que ela vai palestrar aqui depois, que ela colocou lá no... Era especialista em alfabetização. Né, mãe? Choveu de gente procurando ela, porque ela se posicionou como especialista em alfabetização. Você tem como se promover, e eu vou dar hoje para você uma estrutura para você se promover. Quantas aqui são faladas na sua escola? Levanta com vontade, vai. Levanta com vontade. De alguma forma você sabe que as pessoas estão falando de você. Tá? Legal, né? Beleza. Eu vou te ensinar hoje a ser falada mais ainda. Eu vou te ensinar hoje a ser o motivo das conversas. Tá? Mas não é na roda dos fofoqueiros. Eu vou te ensinar a ser o motivo das conversas na roda das pessoas que você pode ajudar. AIDA, quem já ouviu falar disso? AIDA. Isso é uma sigla que significa atenção, interesse, desejo e ação. E essa é uma estrutura que eu uso, por exemplo, para chamar a atenção de vocês com os anúncios que eu coloco da Carla. Eu tenho que ter algo que vai chamar a tua atenção, né? Tipo, B com A não faz bar. Essa foi. Chamou a atenção? Bateu no coração. E eu tenho que chamar a atenção, despertar um interesse através de chamar a atenção através de uma imagem, de um vídeo, enfim, despertar um interesse através de um texto. Você tem que conhecer as necessidades da pessoa que você quer despertar um interesse. Você tem que saber qual é o problema que você resolve e para quem você resolve. Quando você conhece a pessoa que você pode ajudar, você consegue chamar a atenção dessa pessoa, despertar nela o interesse. Depois despertar o desejo pela solução que você tem e fazer uma chamada para ação. Essa chamada para ação pode ser: me manda uma mensagem no WhatsApp, me manda um direct, clique aqui. E se você fizer isso, se você definir qual é o problema que você quer resolver, eu quero resolver esse problema aqui. Eu gosto de resolver esse problema. É algo que me dá prazer de resolver. E aí você vai, quem são as pessoas que precisam dessa solução que eu tenho? Porque, gente, venda não é você empurrar um produto para uma pessoa. Não é você chegar aqui, ó, compre isso aqui, toma, vai lá. Não é isso. É você entender que a pessoa tem um problema para resolver e você ajudar ela a alcançar a solução daquele problema. E aí você pode ajudar ela a solucionar o problema ou você pode resolver o problema para ela. Das duas maneiras, você consegue resolver o problema da pessoa. E cada maneira tem um preço. Então você precisa entender isso. E você precisa usar as estratégias certas para chamar a atenção da pessoa.
e você precisa se tornar o motivo da conversa dos seus clientes. E eu vou te mostrar uma estrutura, alguns parâmetros que vão te ajudar a estruturar isso para criar o seu plano. Vai ser o seu plano, o seu planejamento de boca a boca. Você vai aprender a gerar um boca a boca. Quem quer gerar boca a boca? Quem quer que as pessoas estejam comentando sobre você? Poxa, viu, fulano? Cara, ela faz aquilo ali, pô, tão lindo aquilo que ela faz, viu? Me surpreendeu. Né? Então é isso. Então vamos lá. Cria um movimento boca a boca. Vamos lá. Antes de mostrar, vou te mostrar o que não gera um movimento boca a boca. Tá? Tem gente que acha muito bom, né? Quantos aqui dão aula muito bem? Ok. Só que competência não gera conversa. Tem muitas pessoas que são muito competentes, as pessoas pagam ela por algo para resolver um problema e ela resolve simplesmente o problema. Só que a pessoa pagou pela resolução daquele problema, ela resolveu o problema, ok, obrigado. Só que quando você entrega mais, de uma maneira criativa, aquilo ali vai gerar conversa. O normal, ele é sempre ignorado pelo nosso cérebro. Eu, como profissional de publicidade, de marketing e estudioso também da neurociência aplicada às vendas, a gente entende o seguinte, que o que é normal, o nosso cérebro, ele ignora. Existe um filtro de informação no nosso cérebro. Então, se algo é muito normal, é muito padronizado, o nosso cérebro vai ignorar essa informação, vai passar batido. Então, se você está se apresentando de uma maneira normal, padrão, se não tem nenhuma inovação naquilo que você faz, se não tem nenhum brilho a mais, o cérebro simplesmente ele vai pular aquela informação e vai para a próxima. E a previsibilidade não é interessante. Quantos aqui gostam de ver filme repetido? Alguns gostam, mas eu tenho certeza que não é porque você quer saber algo novo, é porque você gostou de algum personagem ali, né? Mas a maioria não gosta. Se você viu uma série e você já sabe o final daquela série, ela perde um pouco o brilho, não perde? Porque você já sabe o que vai acontecer. Né? Quando alguém conta um spoiler para você, você vai no cinema, alguém fala, ih, fulano que estava morrendo no final. Aí você, poxa, perdeu o interesse. Porque é previsível. Então você tem sempre que quebrar os padrões. Quando você começa a quebrar os padrões, as pessoas não conseguem definir para onde você vai. E elas vão ficar mais atentas àquilo que você faz. Isso vai prender a atenção delas. 4 requisitos para os gatilhos de conversa. Vamos lá. Fazer algo notável. E quando falo notável, falo novo, interessante, engraçado, ou até mesmo esquisito. Quando a gente faz isso, a gente consegue atrair a atenção das pessoas. E aí eu coloquei o símbolozinho ali de 3 estrelas, por quê? A gente quase não vê avaliações 3 estrelas, né, gente? Ou é 5, ou é 1. Porque o cara fala, pô, não vale, ficou na meiuca ali. É mais ou menos, né? É morno. Na Bíblia, a gente fala, tem uma passagem bíblica que fala assim, que ou seja quente ou seja frio, porque o morno, ele não dá para engolir, entendeu? Então, assim, seja quente, não seja frio. E aí, eu queria ilustrar através dessa imagem. O que essa imagem é? Um restaurante. E o que acontece nesse restaurante, gente? Quando a pessoa entra nesse restaurante, é um restaurante que serve carnes. Ela é em Nova York. Eu nunca fui nesse restaurante, não. Aí, por enquanto. E a pessoa senta no restaurante e o garçom chega com essa bandeja de facas e fala para a pessoa assim, ó, aqui tem faca de vários países. Essa faca aqui é da China, é da Índia, tem faca de vários países. Você vai poder escolher a faca do país que você quiser para cortar a sua carne. Gente, isso gera muita conversa. Se você procurar no Instagram depois, você vai ver que tem muitas fotos de pessoas que foram lá nesse restaurante e publicam isso. Por quê? Porque gerou conversa. Esse gatilho aqui, ó, é algo notável.
É algo simples. Só que tem que ser algo que possa ser repetido diversas vezes. Então pensa em algo assim, ó, que todos os clientes que vão naquele restaurante, eles têm a mesma experiência. Eles não têm uma bandeja só daquela com faca, tem várias. Então quando o cliente senta lá, ele mostra aquela bandeja, porque as pessoas querem viver aquela experiência. E o cara vai e comenta com um amigo, cara, eu fui num restaurante assim, 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 e aconteceu isso. E aí as pessoas querem ir lá para viver aquela experiência também. Então você precisa gerar isso com o seu trabalho. Você precisa gerar esse sentimento da pessoa olhar e comentar o seu trabalho e as pessoas quererem viver aquela experiência com você. Eu tenho certeza que quando as pessoas ficam falando aqui da mentoria, que conforme... Cara, nada disso aqui foi ensaiado. Foi ensaiado alguma coisa que vocês darem depoimento com a mentoria? Foi ensaiado. A gente combinou alguma coisa? A gente não combinou nada. É espontâneo. E assim, não é nada, porque assim, a experiência, e outras pessoas que estão ali já vieram falar comigo, poxa, eu quero entrar e tudo mais, e no final a gente vai ter uma surpresa aí. Mas algo que possa ser repetido diversas vezes, algo que seja razoável. O que é razoável, gente? Algo que seja grande o suficiente para que as pessoas se lembrem, mas pequeno o suficiente para que elas acreditem. Se eu falar para você assim, poxa, eu fui no restaurante que aí entrou um elefante e me serviu o jantar na bandeja assim na tromba do elefante. Pode até ser verdade, mas você vai falar, eu quero. Estranho, né? Ou então estava no restaurante, o cara desceu no rapel do helicóptero e me entregou uma Coca-Cola. É meio difícil, e é meio difícil disso acontecer com todo mundo, né? Mas se eu conto uma experiência interessante para você, você vai acreditar e vai gerar em você uma curiosidade. Essa mulher aí, por exemplo, ela é pode dizer que é uma coach lá dos Estados Unidos, e ela fala muito de carreira e tudo mais. Só que as pessoas, quando fecham um processo com ela, o que ela faz? Ela dá uma escada para a pessoa. Porque ela fala ela faz uma analogia da escada, de subir, enfim. E ela dá uma escada. E as pessoas tiram foto da escada, colocam a escada no local de destaque na casa. A escada que a fulana me deu. Uma escada. Mas faz sentido para ela. Porque é algo... Eu vou mostrar aqui para vocês. É algo razoável. Você fala assim, a pessoa me deu uma escada. E aí a pessoa vai querer saber por que ela deu aquela escada, né? E aí vai contar a história e fala, poxa, legal. Vai despertar um interesse nela também. Essa aqui, ó. Essa é uma fábrica de espaguete. Espaguete, macarrão, massa, né? E aí o que acontecia? As pessoas compravam macarrão. Só que o macarrão, quem cozinha aí? Quem gosta de cozinhar? O macarrão ele tem um tempo de preparo, não é verdade? Ele tem um tempo, toda massa tem um tempo específico de preparo. E aí, o que acontecia? As pessoas levavam, quem não sabia cozinhar, levavam uma massa excelente para casa, só que se perdia no tempo do preparo. E aí o que acontecia? Ficava ruim. Então o que eles fizeram? Eles criaram uma playlist no Spotify. Cada música tem um tempo específico para cada massa. A pessoa bota a água para esquentar, bota a massa na água e liga a música. Quando a música acaba, a massa está pronta. Perfeita, no tempo certo. Gente, tem limite para a criatividade? Não. Pergunta se isso virou conversa. Pergunta, tá virando conversa aqui na gente, ó. Virou conversa. E agora eu quero falar, eu falei dos... E agora eu quero falar dos 5 gatilhos. Que existem alguns gatilhos que destravam essas conversas. E que gatilhos são esses? Primeiro gatilho, generosidade. Se você entrega para as pessoas mais, você consegue agradar aquela pessoa. Você consegue surpreender aquela pessoa.
você consegue fazer com que ela se sinta importante também. E você consegue também aumentar a sua autoridade, o seu valor. Tem um chaveiro lá nos Estados Unidos que ele, quando ele é chamado para consertar uma fechadura numa casa ou numa empresa, ele conserta aquela fechadura e depois ele faz uma inspeção em todas as fechaduras da casa. Todo cliente ele faz isso. Todos. Ele conserta a chave e faz uma inspeção detalhada em todas as fechaduras, de graça. E aí o que acontece? As pessoas comentam. E ele sempre está fazendo isso, sempre está fazendo isso. E ele é um chaveiro, um dos chaveiros mais famosos dos Estados Unidos. Cara, é um chaveiro. Tem o caso... vamos avançar, vamos falar da questão da velocidade. Imagina que eu já fiz isso. Tem dois casos. Um pessoal, eu contrato uma ferramenta dos Estados Unidos, que é a ferramenta onde a gente cria os sites. E aí uma vez deu um problema. E eu falei, cara, e agora? Eu sou português americano, eu não falo inglês. E eu fui no Google. Mandei um e-mail para eles, pelo Google, traduzi lá no Google, postei. Gente, eu acabei de enviar. A mensagem retornou. Responderam na hora. E aí eu peguei aquela mensagem ali em inglês, aí traduzi de novo. Aí falou, passa o login e tal, e a senha do sistema para a gente entrar. Aí os caras foram, na hora assim, entraram, gravaram um vídeo da tela, do problema que eu estava querendo resolver. Ó, você vai aqui, faz isso. Pronto. Eu resolvi o problema, muito rápido. E os caras são lá dos Estados Unidos. Eu estava aqui no Brasil. Aí um amigo meu ligou pro... Quem conhece o Tony Robbins? Alguns, né? Ele é um coach famoso lá nos Estados Unidos. E aí, ele entrou no site do Tony Robbins, preencheu o cadastro. Na hora que ele apertou o Enter lá, o cadastro foi. E o telefone da pessoa tocou. Aí ele, não. Aí olhou, número dos Estados Unidos. Atendeu. Não, aqui é da equipe do Tony Robbins. A gente percebeu que você fez um cadastro agora. Ele falou, mas já? Isso era domingo, 8 horas da noite. Ele falou, nós somos rápidos. Será que virou conversa? Aqui, a gente está falando sobre isso aqui. Ó. Utilidade. Precisa ser útil. Você tem que fazer algo útil para as pessoas. Não adianta você também querer surpreender com algo que não vai ser útil. De que vale? Surpreendeu, poxa, legal. Mas o que eu faço com isso agora? Então, se você consegue demonstrar uma utilidade, quer ver? Teve um caso de uma pessoa que você chegava no site dela, é americana também, ela trabalha com palestras nos Estados Unidos, enfim. E aí, quando você chegava lá no site dela, se inscrevia para participar de um evento dela online. Na página de obrigado, a página de obrigado dela era um vídeo dela ensinando as pessoas a dobrarem um lençol com elástico. Parece uma coisa maluca, né? Mas, cara, dobrar lençol com elástico é muito chato. E ela tinha uma técnica, ela ensinava. E, cara, aquele vídeo fez um sucesso, que as pessoas ficaram só para ver o vídeo. Empatia. Empatia é você se colocar no lugar das pessoas. Então, você está prestando um serviço para alguém, você tem que se colocar no lugar da pessoa e pensar como que ela está ali, como que ela está recebendo o serviço, o que ela está vivendo ali, como você pode melhorar a experiência dela, quais são os sentimentos dela em relação àquilo que você está oferecendo para ela. E tem um dentista. Imagina, nos Estados Unidos, né, o pessoal paga o próprio dentista. Eu acho que não tem muito plano odontológico, né? Então, assim, esse dentista, ele se destacou da seguinte maneira. As pessoas faziam um agendamento durante a semana e no sábado, ele pessoalmente entrava em contato com cada pessoa que tinha agendado para a semana seguinte. E quando ele ligava, falou, eu sou o doutor fulano e tal, você está agendado com... Sou cirurgião dentista, você agendou comigo e tal. E a pessoa ficava admirada. Mas é o senhor mesmo que está ligando? E ele ligava e ia perguntar se a pessoa tinha alguma dúvida. E hoje não tem
mais agenda. Você não consegue mais agendar com aquele dentista um atendimento. Porque não dá. O cara acabou sendo limitado. Aí passa para a equipe, criou uma equipe, enfim. E a questão da atitude. Quando você vê, por exemplo, a Carla, né, botando lá a cara na internet, falando lá que beco não faz bar, ou então outras coisas, né, que a gente faz às vezes de forma até não planejada. Eu acho que algumas pessoas pensam assim, caramba, como é que ela fez isso, né? Teve uma atitude ali. E aquilo chama atenção. Quando a pessoa faz algo que muitas vezes as pessoas queriam ter coragem de fazer, mas não fazem. Então você acaba criando um movimento onde você está liderando esse movimento. Até que vão aparecendo outros líderes para estarem ao seu lado nesse movimento. E é como aquelas gaivotas voando, né? E elas ficam revezando. Repara que gaivota é pato? Gaivota? É pato. E eles ficam revezando ali. Uma hora um está na frente, daqui a pouco outra hora ele vai para trás para descansar e assume. É um movimento. Só que a atitude de uma pessoa para iniciar isso chama a atenção e vira conversa. Então, quando você estiver lá na sua escola, que você vê um problema para resolver, ou então vê algo que precisa ser feito e que ninguém se levanta para fazer, quando você se levantar para fazer e meter a cara e for lá e fazer, vai gerar conversa. Com certeza. E se você tiver a atitude de fazer de uma forma que ninguém mais faz, aí você vai começar a ser visto na escola. Da maneira que você merece. E quando eu falo para você parar de dar aula, eu não estou querendo dizer para você sair da sala de aula. Eu estou querendo dizer para você se valorizar. Para você não ficar só ali nas 4 paredes da sua sala de aula, porque existe um mundo que você precisa explorar. Existem habilidades que você precisa explorar, que você precisa desenvolver, existem dons que você precisa multiplicar. E é para isso que você foi chamado. É para isso que você é um professor especialista. E agora só depende de você. Tudo é uma decisão. Você pode pegar tudo que eu falei aqui, guardar e não fazer nada. Ou você pode pegar o que eu falei aqui e decidir ter a atitude. Lembra que a atitude gera conversa? E decidir ter a atitude de fazer alguma coisa. Há muito tempo atrás eu tive uma atitude. Qual foi a minha atitude? Pedi demissão de uma empresa, mas eu não pedi a demissão de uma empresa de uma forma assim, vou pedir demissão. Eu pedi a demissão de uma empresa onde eu ganhava R$3.800 como gerente de um curso de mandarim. Eu era gerente de curso de mandarim, gente. Ni hao, mas... eu tô falando mandarim com vocês. Ni hao é o cumprimento, né? Chinês. E eu estava insatisfeito ali porque eu gastava 4 horas do meu dia só dentro do trem apertado. Minha filha estava nascendo, eu ia perder a infância da Estelinha, já tinha perdido a infância da Karina porque eu estava trabalhando muito. Nesse período de insatisfação, eu recebi uma proposta para ganhar R$15 mil na carteira, mais participação de lucro, mais não sei o que, de uma empresa que achou meu perfil no LinkedIn. Fui lá fazer entrevista com aquela assim, não estou procurando emprego. Não, mas vem. E aí, poxa, mas a gente vai mostrar para os diretores, se ele gostar a gente vai te chamar. Aí no dia seguinte eles gostaram, vem, fala com eles. E eu fui. Só que os caras falaram assim para mim, eu trabalhava no centro, aqui no centro do Rio, né? Nessa região aqui, um pouco mais lá para o centro. E daqui para minha casa era mais ou menos 2 horas assim, de trem, ainda tinha que pegar um outro ônibus, enfim. E aí, o que aconteceu? Eles chegaram para mim e falaram assim, você vai ter que trabalhar em Copacabana, você vai ser gerente geral da nova filial, era uma empresa de web design, enfim, tudo que eu gosto, né, que eu sou desenhista, eu sempre quis trabalhar com isso, publicitário, enfim.
O salário vai ser 15 mil reais na carteira, vai ter participação no lucro, vai ter um monte de benefício. Só que você vai ter que ser o primeiro a chegar, o último a sair, e o horário é de segunda a sábado, de 9 da manhã às 9 da noite. E aí eu falei, não dá. Só que eu disse não para uma proposta de 15 mil, passei sábado e domingo pensando nisso. Na segunda-feira, quando eu estava indo trabalhar de trem, naquela empresa que me pagava 3.800, eu falei, gente, não tem mais como ficar nessa empresa. Eu disse não para uma proposta de 15 mil. E ninguém paga 15 mil para um funcionário, para ele não dar de lucro para a empresa muito mais do que 15 mil. Então, se você está recebendo um salário hoje, onde você quer que esteja, né, é porque a empresa está ganhando muito mais de você. Porque é assim que funciona. Eu sou uma máquina. E aí, naquela segunda-feira, era metade do mês, eu já tinha pago aquelas contas iniciais, né? E eu falei para minha chefe, não quero mais, quero ir embora. Pedi demissão, sem ter R$1 guardado, gente. Isso é atitude maluca, mas é. Mas naquele dia, eu pedi demissão, e naquele mesmo dia eu fechei minha primeira consultoria de marketing. Era R$1.500, mas eu estava feliz da vida. Trabalhava o sofá lá de casa, tinha um buraco, assim, que era o lugar que eu sentava, né? E aí eu trabalhava dali feliz da vida. Por quê? Porque era o que eu queria fazer. Eu estava perto da minha filha, né? E você precisa entender isso. O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você ama fazer? É dar aula? Beleza. Dê a melhor aula, mas se venda melhor também. Dê a melhor aula, mas se venda melhor também. O que você pode fazer para escalar o seu conhecimento? Hoje você tem internet. Você tem internet. Hoje você pode, sabia que você pode criar um conteúdo hoje, enquanto você está aqui assistindo aula, o seu curso está vendendo na internet? E as pessoas estão acessando. Nesse exato momento, enquanto a Carla está ali, dando um curso aqui para você, tem pessoas que estão em casa assistindo o curso dela, pelo celular, pelo computador. Não se contente em ficar só na sala de aula. Amplie os teus horizontes. Amplie os teus horizontes. Porque eu tenho certeza que tem muito mais para você conquistar do que o que você está enxergando hoje. Então é isso.